Olá, Podfontes no ar, estamos começando mais um programa Podfontes, que você sabe que é o nosso canal de comunicação do Fontes Educacionais. Ao meu lado, ela que manda aprender, manda soltar no Fontes Educacionais, Thaís Nogueira. Eu vou falar, qualquer dia alguém vai chegar para mim e vai perguntar se é verdade, se eu mando prender, se eu mando soltar. O ano inteiro ele colocou isso, é um meme? O que você está querendo pegar aí, né? É isso aí, mas é ela quem manda no pedaço. Sejam todos bem-vindos ao nosso Podfontes desta semana e espero que vocês tenham gostado de todos os nossos programas do ano, pois esse é o último, Jair. Fechamos 2025. É isso aí. E com novidades o ano que vem. No ano que vem temos novidades. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, no portal de Indaiatuba e no YouTube, porque logo, logo vocês saberão de novidades para 2026. Maravilha. Porém, o nosso Podfontes só acontece graças a uns patrocinadores especiais. Sim, a Benjamin Psicologia, Madame Linguagem, a Karina Dreilich, a Fonoáudio da Janaína Collum, e com o apoio cultural da Cerqueira Jorge Advogados e do Portal de Indaiatuba, o mais completo portal de notícias da cidade. E se você ainda não acessou, corre lá, www.portaldindaiatuba.com e acesse, lá nós temos muitas informações sobre Indaiatuba e região e temos a coluna do Podfontes, é lógico. Sim, inclusive, não só a coluna, como os vídeos são veiculados lá também, assim que são publicados no nosso portal lá no YouTube. Exatamente. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Jair. Pois é, diga lá. Dona Mônica Quinotti, nutricionista e terapeuta sistêmica, veio hoje explicar para a gente algo que eu vou falar para vocês. Eu fiz e amei. Cone Hindu. Seja bem-vinda, Mônica, a mais um programa com a gente. Muito obrigada pelo convite. Vou ficar muito feliz de contar um pouquinho sobre essa história, de como o Cone Hindu entrou na minha vida e como ele pode também auxiliar a vida de muitas pessoas. Então, comece. Como o Cone Hindu... É isso aí, comece do começo. Como que você descobriu essa técnica e o que ela trouxe de melhoria para a sua vida, para que você transformasse isso para melhorar a vida das pessoas? Tá. Então, assim, o ano passado eu fiz uma formação para terapeutas. E nessa formação para terapeutas, essa mentora, a Priscila Queiroz, inclusive, ela apresentou várias ferramentas terapêuticas e uma delas foi o Cone. Ela explicou, contou o que seria e ela falou assim, deixa eu fazer uma sessão em você, Mônica. Eu tenho artrite reumatoide e naquele dia eu estava com as mãos bem inchadas e ela fica, né, uma dor bem nessa parte. No punho, no aqui, punho, né? Bem no punho, porque ele é na articulação. E ela foi fazer uma sessão, né, nas mãos, e foi assim, foi onde eu me encantei, porque assim que ela terminou a sessão, eu não tinha mais dor. Então, assim, não é que ele cura, tá? Mas o alívio momentâneo me deixou, assim, fascinada, gente, fascinada, porque eu já tava com muita dificuldade de escrever naquele dia. E assim que terminou, eu já estava bem melhor mesmo. E depois disso, né, ela explicou o que seria o Cone, né, nós manuseamos ali na aula, e como eu disse, eu me encantei por ele e fui fazer um curso específico dele, com o intuito, a princípio, de usar em mim mesma, na minha família. Eu já sabia que ele fazia bem, né, para alívios de enxaqueca, né, dor de cabeça em geral, para resfriados, gripe, sinusite, renite, ajudava na ansiedade, depressão. Então, essas coisas tem na minha casa, com a minha família. E eu aproveitei que eu estava fazendo esse curso para mim e comecei ali com a família. Gente, é muito legal isso, né? Os resultados, eles são de bem-estar, é imediato, né? A Thaís está aqui, ela pode até provar. Eu fiz no sábado, a Mônica fez um convite para eu ir fazer. E essa questão da dor na mão é muito doido. Porque quando eu cheguei lá, ela falou assim, o que você quer fazer? Você quer fazer nas mãos? Você quer fazer para ansiedade? Você quer fazer para insônia? Eu falei para ela, faz um aí para ansiedade. Tô precisando resolver algumas coisas. E eu tenho túnel do carpo nos 2 braços. Inflamação do túnel do carpo. E eu estava com uma dor absurda na mão direita. E depois que ela fez a sessão, eu falei para ela, estou sem dor nas minhas mãos.
E eu fiquei sábado, domingo e segunda sem nada na mão. Nada. Cozinhei, fiz faxina, trabalhei o dia inteiro, estudei no computador. Então, assim, foi um alívio. E fora que, gente, que noite de sono. Eu mandei zap para ela no dia seguinte. Foi mesmo. Que noite de sono deliciosa. Então, eu aprovo. Tá Mas recomendado. Exatamente o que é esse cone hindu? Bom, eu trouxe um para vocês poderem ver. Ele é feito de tecido de algodão, tem um pouco de parafina, tem própolis e, né, a estrela que eu falo é a cera de abelha. Então, ele é esse coninho. Olha que bonitinho. Ele não tem nada dentro, né? Não. Porque quando eu fui explicar para uma amiga, eu achei Não. que ele era recheadinho de ervas. Não tem nada dentro. E aí, assim, você vai acender aqui, nessa ponta maior, ele vai passar uma fumacinha aqui dentro e vai sair aqui embaixo. Não sei se você lembra de ter visto. Ele sai uma fumacinha, mas é bem pouquinho essa fumacinha A que vai fumaça sair. eu não lembro. E ele vai parar depois, não vai ficar passando essa fumaça, não. Ele vai passar, vai canalizar uma fumaça interna e vai sair uma fumacinha aqui e vai parar. Esse é o material físico. Essa cera de abelha, ela tem uma ação que ela consegue chegar e atravessar o nosso campo energético. Então, ela é quem faz a transmutação daquele registro desse local e melhora essa ação que está ali registrada. Qual que é o pensamento? Nosso corpo físico, ele responde a uma informação do nosso corpo energético. Então, a dor física, ela também está registrada no nosso campo energético. Então, quando a gente fala sobre uma ação do cone, é porque ele atravessa esse campo lá das emoções e faz uma ação lá de alívio. Por isso que ele é tão rápido para você sentir na sessão. Assim que termina a sessão, é muito comum as pessoas se sentirem muito bem. Em alguns casos, a pessoa até dá uma cochiladinha, né, em alguns casos, porque é um relaxamento muito gostoso. Então, ele age no nosso campo energético, emocional. E ele tem essa condição de aliviar mesmo as questões emocionais e também as questões físicas. Por isso que você sentiu esse alívio no corpo. E a gente sente isso. Quem faz, sente isso. Sente uma leveza, sente uma calma, uma tranquilidade. Não, eu ainda brinquei com as meninas do mestrado, que eu falei, gente, eu tô paz, amor, legal. disco. Não, é um negócio assim. Eu cheguei em casa leve, sabe? Que parecia assim que toda aquela ansiedade, aquele nervosismo, até eu me estranhei. Chegou uma hora e falei assim, nossa, não tô, sabe? Não tô pirando, não tô. Foi muito gostoso, porque foi uma sensação assim, realmente de paz, de tranquilidade, como se tudo aquilo que estava borbulhando na minha cabeça, pegando fogo, fizesse assim, calma, agora não é hora. Sabe? E foi isso, sábado o dia todo, dormi super bem, domingo tranquilo, foi muito bom. Eu recomendo. Ele tem uma maior informação, não posso dizer que é informação, ele é mais conhecido pela ação dos ouvidos, né? Para dor de ouvido, para sinusite, rinite, zumbido no ouvido, né? Então, essa parte ele é mais conhecido. Porque ele traz realmente um alívio nessa região que é mais conhecida. Mas ele trabalha todo o nosso corpo, né? Todo o nosso sistema, né? De corpo físico e corpo emocional, corpo energético. E eu fico muito feliz de saber que você experimentou e você gostou, mas eu vivo isso no consultório, com os pacientes que procuram, e eles não precisam falar muita coisa, né? As pessoas falam assim, eu tenho que contar uma história para você saber o que você vai fazer. Não necessariamente, né? A pessoa pode dizer assim, eu estou muito ansiosa, só. Não precisa contar qual é o caso que trouxe essa ansiedade, ou estou com dor de cabeça, por que está com dor de cabeça, ou não consigo dormir, por que eu não consigo dormir? Não precisa. É só dizer o ponto que você gostaria. Eu gostaria de melhorar a minha concentração. Estou com dor nas costas, né? Recentemente atendi uma paciente com dor nas costas. Não precisa ter muitos detalhes, é só dizer o ponto. E aí, o cone, ele vai, né? Qual é a função do terapeuta? É colocar no ponto daquela queixa daquele paciente. Não é necessariamente um ponto só, né? Pode ser mais de um, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Pode ser um cone só, pode ser 2. Depende do assunto.
Mas não necessariamente eu preciso saber da história. Eu preciso só que ela me conte 1 ou 2 palavras do que ela tá sentindo. Tá? Legal. E assim, ele não cheira a fumaça. É uma coisa que Diferente quando... da moxa que tem na acupuntura, que fica um cheiro de charuto, um cheiro forte. Não, ele não tem cheira. cheiro. Você sente um cheirinho de abelha mesmo, de mel de abelha, de cera de abelha. E assim, foi tão doido, porque ela fez na minha cabeça, né? Não fez nas mãos, apesar de ter melhorado a mão, ela não fez nas mãos. E quando acabou, quando começou a... Eu não sei que nível de fogo que pega, tá, gente? Eu não vi, eu tava deitada de olho fechado. Mas, assim, teve uma hora que ele começou a estalar. Ele fazia o estalinho da cera mesmo, né? Aquele tec, tec, tec. Sabe o que remota? Uma fogueira. O estalinho da madeira, sabe? Mas, como eu conheço a Mônica há um tempo já e confio no trabalho da Mônica, eu consegui me manter ali Ela não relaxada. vai botar fogo em mim, mas... Não vou mentir que teve uma hora que eu falei assim, ai, meus cachinhos, que medo do cachinho pular em cima, né? Mas foi uma sensação, assim, muito gostosa, de alívio. E ele pode ser utilizado, assim, em pessoas grávidas, em pessoas em outros tratamentos, não tem restrição. Tem algumas restrições, né? Por exemplo, crianças. Eu não tenho o hábito, né, o costume, vamos colocar assim, de atender crianças. Ele é indicado a partir de 6 meses, mas eu, Mônica, essa terapeuta, não tenho o costume de atender crianças, porque a criança tem já a sua natureza própria, então não é bem o caso no meu trabalho hoje. Mas sim, você vai encontrar terapeutas que atendem crianças. Alguns casos de idosos também não, mas depende muito do caso. Então, assim, para dor física, por exemplo, de idoso, né, uma ansiedade, ok, tá bem tranquilo. Depende muito do caso. Normalmente, a pessoa, quando ela entra em contato, eu questiono qual é o ponto que ela precisa para poder colocar ali se é possível ou não. Mas a maioria dos casos, sim, ele é possível. Na maioria dos casos, ele tem uma ação benéfica muito grande. Esse bem-estar é muito gostoso na maioria das pessoas, na maioria das crianças. Fala em criança, não posso dizer que eu nunca atendi criança, porque eu tenho uma criança na minha casa. Então, a minha criança, para resfriado, né, quando tá com muita tosse, gripe, eu acabo usando cone, sim. Mas é a única criança que eu já cheguei a fazer agora, né, até agora. Não atendi outras crianças, não. Mas é possível. E vou pegar o gancho em relação a essa questão do medo que você falou de queimar os seus cachinhos. É comum a gente sentir esse medo. Tem um fogo no negócio, né, gente? Então, vamos lá. Eu não tenho esse problema. Não tem. Por que será? Vamos me abster de responder. Mas é por isso que eu sempre levo uma toalha, né, uma toalha pequenininha, e eu coloco ali na pessoa até mesmo antes dela fechar o olho. Olha, eu tô colocando uma toalha aqui para proteger você, né? Porque é comum a gente ficar preocupado com o cabelo, com a roupa, porque vai pegar em você. Né? Então, eu sempre levo uma toalha para eu poder cobrir a pessoa, para ela se sentir um pouco mais tranquila, porque sim, uma boa parte das pessoas vai ter medo. Então, pelo menos ela tá pensando assim, a minha roupa tá salva. Mas não escorre, gente, ele não escorre, ele não fica resíduo algum. Assim que ele termina de queimar, se você tiver curiosidade, eu posso até te mostrar na hora que ele termina, ele fica com o tecido, né? O tecido que sobra, que fica ali. Eu vi a hora que você descartou, colocou lá na mesa, e eu vi que era só o tecidinho do algodão. Então, ele vai queimar mais ou menos uns 2/3, né? Vai sobrar um pedacinho. Aqui, que é onde eu seguro. E o que queimou, vai ficar o resíduo de tecido. Então, ele não escorre, ele não tem essa situação de vai pular um pedacinho de tecido, vai pegar na minha roupa. Isso não acontece, porque ele fica todo preso. Ele é bem feito. Essa questão do ser bem feito é importante, né? A gente tem que tomar cuidado com o local que você compra o cone, porque você vai encontrar ele... Esse que eu compro, ele é artesanal, mas você também encontra em outros lugares. Eu tô vendo aqui que ele é de uma empresa, né, certinha, tem CNPJ, ó, tem todos os dados Sim. aqui, e acredito que ele deva pedir para você um registro de conselho, alguma coisa, para você poder adquirir. Eu tenho o meu certificado do curso, e aí eu comprei dessa empresa que tem uma certificação também de cones artesanais.
para eu ficar mais tranquila, porque eu aplico também nos ouvidos. Quando a gente compra um cone de má qualidade, ele pode trazer, sim, um risco, né, na hora que você aplica, principalmente nos ouvidos. Então, é uma segurança, tanto para o paciente como para nós terapeutas. Então, esse cone eu tenho certeza, ele não tem nenhum resíduo, ele não escorre, ele não tem nenhum risco para o paciente, eu fico mais tranquila. A função do terapeuta é colocar o cone no local, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Ele age sozinho, gente. Porque é ele quem vai agir acessando a sua informação que está gravada lá no seu campo energético. Então, a nossa função é escutar a queixa do nosso paciente e saber qual é o ponto que você vai colocar o cone. Mas ele age sozinho. Nós temos a informação de analisar, né? A forma como ele queima, né? A chama, a cor da chama, o tamanho da chama, né? Como ela se movimenta. Isso aí tem a ver com o campo energético da pessoa. Sobre o que ela está acessando, sobre como ele está acessando, é? né? A fumaça branca, a fumaça escura, né? O quanto de fumaça. Tem uma informação que você pode ali trazer uma interpretação, mas depende muito do terapeuta. Essa terapeuta tem outras formações, além do cone, né? Eu tenho outras formações. Então, eu uso aromaterapia, eu uso a música, em alguns casos eu levo as cores, que é a cromo. Tenho a visão sistêmica, fiz essa formação de terapeutas o ano passado. Então, querendo ou não, você consegue fazer... Acaba reunindo um pouco de tudo. Isso, você consegue sentir ali uma informação daquele paciente para você poder fazer ter ali uma informação para poder, às vezes, falar com ele. Mas nem sempre também acontece, né? Às vezes não, às vezes a pessoa ela tá mesmo ali fechadinha no mundo dela, ela quer só uma tranquilidade e é isso que ela vai receber. Né? Ela faça ali a função do cone, ele vai trabalhar no campo energético dela, vai trazer o bem-estar e tá tudo bem. Vai durar para sempre? Não. Vai durar ali alguns dias, né? Porque ele traz um bem-estar, mas ele não cura as suas questões, né? Ele é um auxílio. É como a Thaís falou, eu fiquei 3 dias muito bem. Mas qual é a indicação? Seria interessante uma vez por semana, para que você consiga, né, manter neutra aquela sensação que você está sentindo. Então, ele cura alguma coisa? Não, né? Ele não vai curar, mas ele vai te trazer um alívio assim, gente, incrível. Eu tenho o hábito de contar assim com os pacientes. Quando a gente está numa vibração dentro de um ciclo, né, de dor ali, de sofrimento, a gente não consegue, né, pensar direito, a gente não consegue ter boas escolhas, né, tomar boas decisões. Então, quando a gente coloca um tratamento para poder nos trazer esse bem-estar, aí eu consigo, né, raciocinar melhor, ter melhor concentração, tomar mais clareza nas decisões. Então, ele é uma indicação que vai te trazer ali uma função semanal. Eu acho interessante porque, assim, nem sempre a gente consegue ter essa consciência de que a gente precisa parar. E a hora que vem o negócio, fala assim, ixi, e agora? Né? E uma coisa, Mônica, você comentou que pessoas com enxaqueca te procuram para esse auxílio, desse alívio da dor. Você com certeza deve ter pessoas que já relataram um alívio imediato e algumas pessoas que foram um alívio menor ali no momento. O ideal é a pessoa te procurar a hora que começa a dor ou não importa. Pode estar no pico do corvo lá e vai ajudar do mesmo jeito. Bom, eu tenho 2 relatos. Teve relatos tanto de consultório, que o paciente veio me procurar quando a dor já não estava mais no auge da crise. Mas eu tenho um relato lá de casa, né? Maridinho. Maridinho, se estiver assistindo, contando de você. Ele tem casos de enxaqueca, que já teve situações dele estar assim na crise mesmo, né? Vomitando com enxaqueca e fazer a sessão de cone. E ele conseguir dormir super bem, melhorar, ficar legal. E também tem a situação, que às vezes não é essa beleza toda, né? Esse alívio total. Sim, tem casos ali que ele chega a estar numa crise mais forte, que mesmo com a sessão ele consegue ter um alívio para conseguir dormir. Mas não necessariamente tirou totalmente, né? A visão de bolinhas, né? Aquele mal-estar de cabeça. Mas teve os 2 casos. No consultório,
não teve o caso, assim, de uma queixa tão grande a ponto dele não se sentir aliviado na hora. A maioria das vezes foi, assim, muito bem. O alívio foi bem imediato, ficou muito bem. Mas a enxaqueca, ela tem tanto a situação, né, mental, né, de dor de cabeça, local, como também de alimentação. Sim. Então, a gente acaba, né, fazendo duas coisas, porque eu sou nutricionista. Então, a nutricionista também tá aqui, né? Então, eu acabo ali falando alguma coisa sobre alimentação e coloco também o cone no ponto, tanto do mental como da parte de fígado, porque isso é fígado, a parte desses dois pontos. Enxaqueca. Né? Então, tem o ponto da mental, com a cabeça, e o ponto fígado, para melhorar da enxaqueca. E na questão de uma pessoa gestante? A gestante, nem sempre a gente aplica. Por isso, porque a gente sabe que a pessoa gestante, ela não tem só as questões dela, tem as questões da criança também, né? Então, você vai encontrar até terapeutas que pode aplicar. Essa terapeuta aqui opta por não. Tá. Mas depende do terapeuta. Entendi. Assim como a criança também depende do terapeuta, a gestante também. Aí, no meu caso. Tá, então você aplicaria em pessoas que não são gestantes, que têm uma consciência mais segura do que está buscando para não ter nenhuma outra situação. Outro caso também que não atendo é em casos de tratamento da câncer. Né? Então, câncer... Oncológico, não. Isso, oncológico. Durante o tratamento, não. Né? Radioterapia, quimioterapia, tem muitas questões emocionais envolvidas? Sim. Mas ainda não é o momento de aplicação de cones. Então, eu também peço para esperar pelo menos uns 4, 5 meses depois que terminou todo o tratamento, aí para fazer uma sessão. Qual é a média, assim, basicamente, quais são as pessoas que mais procuram você lá? Quais são as maiores queixas? A maior queixa, é a ansiedade. A maior. Toda semana tem pelo menos uns 2 pacientes ou 3. Eu não tenho tantos pacientes porque minha carga de horário não é tão grande assim. Mas a média é por semana, a maioria são ainda ansiedade. Ansiedade e insônia. Mais a ansiedade. Então, acaba porque elas estão tá pertinho do outro ali, né? Inclusive, eu não trouxe hoje porque acabou, mas existe um cone que é com óleo essencial. Já para casos de ansiedade e insônia. Existe. E aí eu acabo sempre tendo, aqui dessa vez acabou para trazer para vocês, mas ele é meio roxinho, meio rosinha, porque ele vem com óleo de lavanda. Ele é uma graça, fofinho, assim, a corzinha dele. E ele, quando ele queima, ele tem, assim, lembra a lavanda. Um aroma bem sutil, bem mais leve. Como esses aqui não tem cheiro, normalmente eu levo a aromaterapia para o consultório. E aí eu levo ali tanto um óleo essencial para ajudar essa pessoa a baixar a sua energia, sua adrenalina, e um outro também para ela poder sair de lá mais acordada, porque senão ela vai sair de lá mais letárgica. Mais letárgico. Legal. Muito bom. Eu quero pegar para ver, que aquele dia eu não peguei. Ai, que medo de quebrar. Não quebra. Não dá? Não, gente, ó. É cheirinho de abelha mesmo, que nem eu senti. Não queimou os cachinhos, garanto que não queima, tá? Ele não é oleoso, né? Não. Ele é gostoso de pegar e a gente vê, vocês não vão enxergar daí. Mas tem sim a trama. A traminha do trama algodão aqui, ó. É como se fosse um gaze. Parece uma gaze porque ela tem um laranjinha aqui. É uma gaze que... E ele é furadinho, ó. Tem o furinho. Mas na minha cabeça, ele era recheadinho de erva, sabe? Não sei por que na minha cabeça. Daí depois eu pensei, vai pegar fogo. Não tem. Pega fogo lá no consultório, mas... Não pega. Ele é muito legal. Quer pegar? Olha lá, o medo. O medo. De quebrar. Não tem medo, muito não. interessante. Não quebra, não. Muito gostoso. Muito legal mesmo. Interessante mesmo. Bastante interessante. Não, mas quando ele termina de queimar, o tecido que fica, né? O resíduo de tecido que fica, ele lembra mesmo a gase. Lembra bastante. Mas ele não escorre, ele não é oleoso, ele não tem nada, assim. Ele é bem gostosinho, assim, de trabalhar. Mônica, quem quiser fazer, conhecer mais, falar com você, como é que faz? Pode ser pelo meu WhatsApp, é 199-9398-6885. Então, repita. 199
9398-6885. E o Conindu, você faz só aqui em Indaiatuba ou você também está fazendo na Clínica de Salto? Na Clínica de Salto também, nas terças-feiras de manhã, na Casa Copaíba, e aqui em Indaiatuba, na Clínica Equipe de sábado. Maravilha! Maravilha, então nós estamos aqui encerrando nosso programa de hoje, do último do ano. O último do ano, gente, eu queria agradecer imensamente vocês estarem conosco esse ano todo. Foi muito gratificante a parceria do Jair, Foi os nossos patrocinadores. E a gente torce aí para que o ano que vem a gente consiga trazer muitos outros conteúdos interessantes, incríveis, novos para todos vocês. Mônica, é sempre um prazer ter você por perto. Muito obrigada pelo convite, eu adorei vir conversar com vocês. E é Que isso, bom. gente. Um excelente 2026 para todo mundo, que sejamos felizes todos nós com um ano muito próspero. É isso aí. Um forte abraço e até o ano que vem. Nos aguarde 2026. Tchau, tchau. Inter.